Olá pessoal, aqui é o Leonardo e hoje nós vamos falar um pouco de função exponencial. Então, na revisão de matemática básica, o assunto hoje é função exponencial. E essa função ela vai ser muito frequente no estudo da física e mesmo da matemática, tá bom? Então é importante vocês ficarem por dentro do que seja essa função exponencial. Então vamos lá. Bom pessoal, então função exponencial é aquela função onde nós vamos ter a variável que seria o x, que nós chamamos de variável independente, porque ela pode assumir qualquer valor real, né, obviamente qualquer valor real. Ela vai se encontrar no expoente de um número real, sendo que esse número precisa ser maior do que zero e diferente de 1. Então, por exemplo, você vai ter lá a função f de x dada por a elevado a x, onde a nós vamos chamar de base e esse a tem que ser maior do que 1, maior do que 0 e diferente de 1, tá bom? Bom, se for igual a 0, você vai ter 0 elevado a x. Qualquer valor que você atribuir a x, isso vai dar sempre 0. Se for igual a 1, 1 elevado a x. Qualquer valor que você atribuir a x, vai dar o próprio 1, tá bom? Porque 1 elevado a qualquer número é ele mesmo. Você vai multiplicar 1 vezes 1 elevado a 10, é 1 vezes 1 10 vezes, poxa, vai dar 1. 0 elevado a 10 é 0 vezes 0 10 vezes, vai dar 0. Então essa condição ela precisa ser satisfeita. Então esse a, que é a base, tem que ser maior do que 0 e diferente de 1, tá bom? Então está aqui a maior do que 0 e diferente de 1. E aqui nós temos uma formalidade, ou seja, f, uma função f dada por f de x igual a elevado a x, de tal forma que essa função ou regra vai associar a cada elemento do conjunto real um e somente um elemento também do conjunto real, sendo que esses elementos vão ter que ser sempre positivos e diferentes de zero, sempre positivos excluindo zero, tá bom? Onde o R aqui nós vamos chamar de domínio, né? Vocês lembram disso? Esse R aqui é o domínio da função. E o R asterisco positivo é a imagem da função, tá bom? Só para recordar isso aí. Então f, que é a função, é uma regra, ou seja, é uma regra que vai associar a cada elemento pertencente ao conjunto dos números reais. Aí você vai lembrar da reta real, só o domínio pode ser qualquer valor, pode ser menos 0, pode ser menos 10, pode ser 10, menos infinito, infinito, digamos assim. E a imagem, ela não pode ser qualquer valor do conjunto real. Ela é limitada, porque são todos os valores positivos, excluindo zero, tá bom? Então a imagem, os valores permitidos nesse conjunto imagem são 0,1, 0,0000001, não importa, tem que ser diferente de zero. Então, sutilmente maior do que zero vale, mas zero não vale, tá bom? Então a imagem é essa aí. Um exemplo aí, ó, graficamente, ou seja, colocando em gráfico aquilo que definimos em termos de domínio e imagem, nós vamos ter isso aqui. Então, por exemplo, você tem o x. Quem que é o x? É o domínio, olha só, na reta real. Então ele pode variar. Você pode ter um valor aqui do x igual a menos 1000, não importa. E você pode ter um x igual a 1000, também não importa. Mas notem que no eixo dos y, que nós chamamos de variável dependente, porque ela depende do valor de x, que é a variável independente. No eixo dos y, que é a imagem, você só vai ter valores acima de zero, tá bom? Embora aqui você possa pensar assim, mas o que é zero? Não, o gráfico aqui ele está dando a entender que ele atinge o eixo x e que o y ele é zero, mas não. Opa. Então você nota, por exemplo, que nesse gráfico, para x igual a 1 você tem um certo valor, para x igual a 0 você tem um outro valor aqui, mas o y nunca é zero,
Ou seja, não existe um valor de x que faça com que y seja exatamente igual a zero, tá bom? Então, na função exponencial você não vai ter um y igual a zero. Lembra lá da imagem, ó. Você tem que excluir o zero, o asterisco aqui, tá bom? Então a imagem permitida vai ser o que? Valores acima de zero, valores positivos acima de zero, e é o que está aqui, tá bom? Nessa parte verde aqui. Deixa eu só melhorar porque aqui ó, tá excluindo zero, então o zero não entra aqui, apenas valores positivos maiores que zero, beleza? E a função é essa aí, f igual a elevado a x, onde a é a base e x é a variável independente. Então ela pode assumir qualquer valor real, mas f de x não pode assumir qualquer valor real. Então lembre-se disso aí. Graficamente, o comportamento da gráfico, nós vamos ter que quando a for maior do que zero, ou seja, quando a base for maior do que zero, a função vai ser crescente. Olha só, à medida que x vai aumentando, a função vai crescendo, então é crescente. Note, y não é zero. E quando a base estiver entre 0 e 1, tá? Não igual a 0 nem igual a 1, é menor do que 0 e menor do que 1. Então, entre 0 e 1, você vai ter uma função decrescente. Note novamente que o y não cruza, que o y não é igual a 0 aqui. Então, note que à medida que x vai aumentando, a minha função vai diminuindo, vai decrescendo. Então são esses dois comportamentos possíveis da função exponencial. Então fica aí, isso é muito importante. E obviamente ela vai ter algumas propriedades. São propriedades que você vai usar em determinados momentos, então é interessante você estar bem familiarizado com elas. Eu vou apenas apresentá-las, tá? Não vou entrar em detalhes, mas se vocês quiserem que eu entre em detalhes nessas propriedades, basta colocar no comentário aí que eu faço um vídeo sobre elas, tá bom? E vamos praticar isso aí, né? Vamos ver o que acontece. Então vamos lá, exercício resolvido número 1. Isso é simples, né? Só construir o gráfico da função. Eu tirei desse site aí, professorjuniorvieira.wordpress.com. Então só aí a referência de onde eu tirei isso. Mas ele a princípio é só você substituir. Então você tem a função f de x igual a meio elevado a x, e notem, meio elevado a x, quem é quem aqui? É importante você identificar quem é quem. Então, f de x, que é a variável dependente, meio, quem que é meio? É a base, né? Porque lembra, f de x igual a elevado a x. Então, o meu a é a base, e o meu x é a variável independente. Quando o a meio vai se enquadrar em qual situação? Vamos voltar aqui, ó. Meio, que a base é maior do que zero, é maior do que zero. Mas meio está entre 0 e 1, com certeza. Então, na nossa situação ali, nós vamos ter essa aqui, ó, porque meio é maior do que 0 e menor do que 1, tá? Meio também é maior do que 0, mas lá nós estamos na condição que além de ser maior do que 0 tem que ser menor do que 1. Então esse segundo caso aqui. Então a função vai ser o que? Decrescente, ó. Só olhar aqui, ó. A função é decrescente, vai ter esse comportamento. E é o que está acontecendo, ó lá. Ela está tendo esse comportamento decrescente. Bom, então você tem a relação f de x igual a meio elevado a x. Então, para cada valor de x, vai existir um e somente um valor de y. Então, para cada valor de x, que vai ser o nosso domínio, vai estar associado a um e somente um elemento na imagem. Lembrando que essa imagem tem que ser maior do que 0 e diferente de 0. Óbvio, né? Se é maior do que 0, tem que ser diferente de 0. Então, para x... Então, aqui, ó, para x, por exemplo... x igual a menos 3, basta você substituir meio elevado a menos 3, vai dar 8. Aí você tem o plano, o par cartesiano, x igual a menos 3, 8. X igual a menos 3 e 8, tá aqui, ó, x igual a menos 3, o valor vai ser 8. Então você vai ter esse ponto aqui. X igual a menos 2, nós vamos ter 4, então par ordenado menos 2 e 4. Então para x igual a menos 2, ou seja, para um valor no domínio
real menos 2, porque o domínio ele pode de menos a mais infinito da instrução, mas quando eu associo um valor real menos 2, o valor associado na imagem, no conjunto imagem, vai ser o 4. Então você tem um ponto aqui, por aí vai. Por exemplo, x igual a 3, está aqui, nós vamos ter 1/8, olha que interessante, está decrescendo, tá vendo? Começou em 8, 4, vai ter 1/8. E o par ordenado 3 e 8, então 3 e 1/8 já está aqui, mal, até fica difícil você desenhar aqui. Você pode, uma coisa interessante aqui é que à medida que x aumentando, ou seja, você já percebeu que quanto maior o valor de x, menor o valor de y. Então, quando x tende a infinito, olha essa palavra interessante, ó, tende. Tender é se aproximar, mas nunca chegar. Então, quando x tende a infinito, isso quer dizer um x absurdamente gigante, o y vai tender, vai se aproximar cada vez mais a zero, mas nunca vai chegar a zero. E essa já é uma ideia importante para você que vai estudar aí algumas exatas, que é o cálculo integral, essa ideia de limite. Então nós dizemos que no limite em que x tende a zero, tende a infinito, y tende a zero, beleza? Então aí basta construir o gráfico, mas para você saber se a função ela vai ser crescente ou decrescente, basta olhar a base, for maior do que 0 é crescente, tiver entre 0 e 1 é decrescente. Um outro exercício, um pouco mais elaborado, da FGV de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, já é um pouco de álgebra aqui. Se x, vou colocar aqui, botar branco, vermelho, se x é a raiz da equação 3 elevado a x menos 1 mais 3 elevado a x mais 3 elevado a x mais 1 igual a 13 sobre 27, então determine x elevado a menos 1. Isso é boa, hein? Então o que você tem que fazer? Primeiro escrever a equação aqui, essa equação, tá? Aí você vai, baseado naquelas propriedades lá, nós vamos reorganizar essa equação. Então, por exemplo, 3 elevado a x menos 1 vai ser igual a 3 elevado a x dividido por 3 elevado a 1. Tá, vou colocar aqui, ó, 3x menos 1 é igual a 3 elevado a x. Por que isso? Porque você tem uma propriedade quando você divide um expoente na mesma base, você pode subir o denominador, ou seja, você pode, entre aspas, aí, subir esse expoente só que negativo. Então ficaria 3 elevado a x, 3 elevado a x vezes 3 elevado a menos 1. E aí você cai em outra propriedade, que é da multiplicação. Multiplicação de expoente, mesma base, você soma, né? X mais menos 1 vai dar o quê? X menos 1. Então fica aqui, ó, x menos 1. E aí isso aqui. Tá? Então aqui, no caso, ele usou o inverso. Você tem 3 elevado a x menos 1. Você pode subtrair isso equivalente a 3 elevado a x dividido por 3 elevado a 1. Tá? Porque você subtrai o expoente, isso quer dizer que você está dividindo duas bases iguais elevadas a determinados expoentes. Então ficou 3 elevado a x dividido por 3 elevado a 1, mais 3 elevado a x, mais, novamente, ó, 3x mais 1. Você pode desmembrar exatamente nessa aqui, ó. Isso vai ficar 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1, porque é o mesmo que 3 elevado a x mais 1. Mesma base multiplicando, então somos expoentes, tá? Igual a 3 dividido por 27. Você vai fazer uma mudança de variável aqui. Você vai chamar 3 elevado a x igual a m. Então m vai ser igual a 3 elevado a x. Então onde tem 3 elevado a x, você vai jogar o m. É isso que ele fez aqui, ó. Então m por 3 mais m mais 3 vezes m. Por que 3 vezes m? Ó, 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. 3 elevado a x é m. Então m vezes 3 ou 3m. Igual a 13 sobre 27. Bom, aqui você pode, como é um sinal de igualdade aqui, esse 27, vamos esquecer dele aqui. Você pode jogar esse 27, né, para lá. Então esse 27, por exemplo, ele passa multiplicando isso tudo aqui. Concorda comigo? Ele passa multiplicando isso tudo aqui. Então ficaria assim, ó, 27
27m dividido por 3 dá 9m, mais 27m, né, você vai aplicar a distributividade aqui, que é a propriedade fundamental, distributividade. 27 vezes 3, 81m, igual a 13, porque esse 27 passou multiplicando. Então, fazendo as contas aí, você vai achar 117m igual a 13, ou m igual a 13 por 127. E você pode simplificar, né? Simplificar essa expressão, dividindo por 13 ambos os membros, você vai ter igual a m igual a 1 nono, mas quem que é m? Aí você retorna a variável 3 elevado a x, você retorna a variável x. Então note, você fez uma mudança de variável, chamou m igual a 3x para simplificar as contas, e quando você acha um resultado mais simples, você retorna a variável original, que é o x. Então, quem que é m? É 3x, então 3x igual a 1 nono, 3x igual a 1 sobre 3 ao quadrado, porque 9 é 3 ao quadrado. E aí você vai ter, usando novamente a propriedade, 1 sobre 3 elevado a 2 é o mesmo de 3 elevado a menos 2, né, propriedade básica. Então 3x igual a 3 elevado a menos 2, ou, obviamente, ó, mesma base, igualdade entre as bases, basta você fazer a igualdade entre os expoentes, x igual a menos 2. Mas ele não quer x, ele quer x elevado a menos 1. Então x elevado a menos 1, basta inverter, é 1 sobre 2. Tá bom? X elevado a menos 1 é 1 sobre 2. Por quê? X não é igual a menos 2? Qual que é o inverso disso? 1 sobre x, que é a mesma coisa que x elevado a menos 1, é igual a 1 sobre menos 2, ou menos meio. Tá bom? Então esse é o exercício 2, mais elaborado, tá? Mas enfim, espero que vocês tenham entendido. Dúvidas no comentário. Deixa o like no vídeo para ajudar o nosso trabalho aí. Curta nossa página no Facebook e se inscreva no canal para você receber novos vídeos, tanto de notícias científicas como videoaulas de física ou mesmo de matemática como esta aqui. Tá bom? Espero que tenham gostado. Por favor, deixe no comentário suas observações e até a próxima.